A data FIFA geralmente atrapalha os times de futebol no Brasil, porque, especialmente os melhores, né? Os melhores elencos, porque tem jogadores que são convocados, não só nesses tempos em que temos muitos estrangeiros nos times brasileiros, mas não só brasileiros, mas também jogadores de outras nacionalidades, né? Sul-americanos em geral, que acabam servindo às suas seleções. No caso específico do Flamengo, é um sofrimento. A data FIFA, o torcedor já começa a arrepiar os cabelos, não por acaso. Nós temos até aqui no Uso 360 a caneca, a camiseta Eu Odeio a Data FIFA. E por que isso? Porque ela desfalca os times. Além de parar o campeonato e tal, que o pessoal curte, com muitos jogos de seleções, né, que não são tão excitantes assim, exceto em Copa do Mundo, em grandes competições, você tem aí esses desfalques, que são pesados, complicam bastante. Mas dessa vez, com as seleções já classificadas, o Flamengo teve aí uma boa relação com a seleção do Equador, que tem o Plata, a da Colômbia tem o Carrascal, a do Uruguai tem quatro jogadores, né? O Varela, o Vinha, o De La Cruz e o Arrascaeta. O Ancelotti convocou poucos jogadores do Brasil, nenhum do Flamengo, né, jogadores que atuam no país. E com isso, os rubro-negros não tiveram desfalque na data FIFA. Todo mundo à disposição do técnico Felipe Luiz. E no momento ideal para que ele faça o quê? Recupere um pouco o desempenho da equipe, a condição da equipe física também, para poder enfrentar o desafio que vem pela frente. O desafio é muito pesado, são três jogos difíceis. Três jogos com obrigação de vitória em função da derrota para o Bahia, do empate com o Vasco, do empate com o Cruzeiro, do empate com o Grêmio, os pontos perdidos em casa e nessa partida recente em Salvador, quando o Flamengo perdeu pela primeira vez para um time comandado pelo Rogério Ceni, depois de 16 vitórias em confrontos com equipes dirigidas pelo técnico que pelo Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro 2020. Vai suportar pressão, vai virar o jogo, vai mudar, vai ter novidade. Felipe Luiz vai surpreender os seus adversários. Vamos falar sobre essa situação do Flamengo nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. A Golcase, olha, atenção, esse aqui é o Copo Vibe, tá? Ele está na promoção por menos de R$ 130 com a tampa. Com essa tampa, tem abridor, é muito legal. Esse copo aqui, ele armazena o líquido gelado por 4 horas, a sua cervejinha de fé para você acompanhar o futebol. Também a garrafa Fresh, com base de silicone, tá? A de 950 ml, mais barata do que a de 650, só neste mês menos de R$ 150. E a garrafa Urban, que é a mais barata do seu time, por menos de R$ 90, também aqui com a base de silicone. Essa aqui também é a Fresh, que é muito bacana, inspirada na camisa número 3 do Flamengo. E as capinhas de celular. Você compra uma, leva duas, para modelos e marcas diversas. É só você acessar o link no primeiro comentário fixado ou esse QR Code na tela para você usar o cupom GOMAURO e comprar produtos da Golcase. Está chegando o Dia das Crianças, está pertinho, está aí chegando. Então você pode também comprar produtos da linha infantil, né? Ou produtos de futebol dos principais clubes do país. Clubes que licenciam seus produtos para a Golcase. Que também tem malas, tem mochila, tem muita coisa bacana por lá. Dê uma navegada e use o cupom GOMAURO para você ter desconto, tá? Muitas promoções, é uma boa oportunidade. Para o Dia das Crianças, tem garrafinhas como essa aqui, menores, com temas infantis. E se a criança gosta de futebol, você compra com o nome dela e com é, o time, né? De preferência do garotão ou da menininha. Legal? Então é isso aí. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Pessoal, eu quero aproveitar também aqui e pedir a vocês que façam inscrição no canal. A gente quer crescer o número de inscritos. Se você está acompanhando esse vídeo e não é inscrito, faça inscrição. Se você tem um amigo que gosta do nosso trabalho ou quer conhecer o nosso trabalho e não é inscrito, também faça inscrição. E dentro de casa, a família, fala aí com o irmão, com o pai, com a mãe, com a namorada, namorado, o marido, a mulher. Pô, faz inscrição no canal do Mauro César. Dá uma força pra gente. A gente quer aumentar o número de inscritos e é importante pra gente que você faça inscrição no canal. Legal? Agradeço de coração. Pois é, gente, essa data FIFA ela foi uma dádiva para o Felipe Luiz, porque foi o momento exato que ele precisava de tempo. Conversando com pessoas do clube, você percebe que há muita preocupação já há algumas semanas, meses até, com a condição física, né? Maratona de jogos, muitas partidas, o jogador sente. Então você tem jogadores no DM, depois eles não estão no departamento médico, mas não estão com as melhores condições físicas, isso gera queda de desempenho. A forma como o Flamengo joga exige muito dos atletas, porque o Flamengo gosta de pressionar no campo do adversário e tudo mais. Muito bem. Em meio a tudo isso, essa parada, os jogadores ficaram segunda, terça e quarta de folga. E, aliás, é importante entender
que é preciso dar as folgas, porque muitas vezes o atleta fica sem folga. Agora pode ser que eles não folguem, que vão jogar uma partida em cima da outra, e aí você tem que aproveitar esses intervalos para dar folga, não só pela saúde mental, recuperação do cara, ter uns dias de descanso, ficar ali com os amigos, com a família, fazer o que quiser, né? Até uma viagem curta, de repente, dá para fazer nesses intervalos de tempo. Mas também porque tem uma questão legal. O jogador tem direito a uma folga por semana, como todo trabalhador tem. Então o clube não pode colocar o cara jogando o ano inteiro direto sem folga nenhuma. Então é preciso negociar isso. Às vezes o torcedor não sabe disso ou não pensa nisso e não entende as folgas. Mas foram 3 dias. Ainda assim, o Flamengo voltou a treinar na quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E o jogo com o Botafogo é na quarta. São 6 dias, gente. 6 dias de trabalho, sem viagem, todo mundo no Rio de Janeiro. Vai, treina, faz atividade, volta para casa, podendo se alimentar bem, se preparar. Quem tem que fazer fisioterapia. Quem tem que fazer mais musculação, fazer musculação. Treinos específicos. Vamos combinar, né? No meio da temporada, isso é um presente, com todo mundo à disposição para que o Felipe Luiz faça o que é muito importante. Faça treinamentos, ajustes. E aí tem algumas coisas que eu acho que precisam ser ajustadas. Uma delas é diversificar a forma do Flamengo jogar. A gente já sabe mais ou menos como o time vai se comportar. É um time que não faz só partidas ruins nesses últimos tempos. Eu acho que contra o Cruzeiro foi um jogo difícil, de poucas oportunidades, né? Mas não jogou mal a equipe. Contra o Vasco teve momentos razoáveis, mas era um time misto também. Contra o Bahia, nas circunstâncias, não jogou mal, porque perdeu o homem com 12 minutos. Manteve a organização, teve a chance de fazer o gol. Samuel Lino perdeu um gol que não pode perder, não pode perder um gol daquele, um atacante, né? E logo depois o Bahia abriu o placar numa falha do Cleiton. Já falamos sobre isso, tudo. O Felipe Luiz não dá rodagem aos garotos, precisou de um deles e acabou não indo muito bem. A culpa maior para mim é do técnico, não do jogador que estava sem ritmo de jogo nenhum há muito tempo. E houve oportunidade para que ele, João Vitor e Iago pudessem jogar alguns minutos em algumas partidas já resolvidas, pelo menos. É, E depois o time quase empatou com 9 homens. Então teve virtudes ali. Não foi um desastre. Tem que entender o contexto. Claro, o Danilo foi estabanado ali, foi o responsável por comprometer a atuação do time. E o Alassian piorou tudo quando foi expulso, minutos depois de pisar o gramado, para tentar dar mais agressividade ao time e, quem sabe, buscar um ponto que seria muito valioso no contexto, especialmente pelo fato de ter perdido um jogador expulso com apenas 12 minutos de partida. E contra os Estudiantes, a partida na Argentina foi uma coisa medonha, mas no Rio o Flamengo jogou bem, especialmente no primeiro tempo. Só não resolveu, como eu falei aqui várias vezes, a partida e o confronto em 45 minutos, podia ter feito 4-0 por conta de preciosismo em jogadas que o Pedro teve tudo para marcar e perdeu, o Plata teve uma ótima oportunidade e perdeu, fora outras chances. Aquelas duas foram as mais claras. Do Pedro, então, nunca vou conseguir entender como um jogador da qualidade dele, cara, fez o mais difícil. Se livrou num drible só, um corte do goleiro do zagueiro, e aí chutou a bola na direção em que o Muslera, o uruguai, experiente arqueiro do time argentino, poderia atuar, e ele foi lá e fez a defesa. Muito bem. Mas o Felipe tem que diversificar a forma do time jogar e melhorar muito a questão das finalizações. Esse é um antigo problema, mas é a responsabilidade do técnico. Se outros não conseguiram resolver, é o desafio que está nas mãos dele agora. Ele é a bola da vez. O Flamengo muitas vezes não finaliza quando tem oportunidade. Eu entendo, né? Uma pessoa do clube me passou essa referência já no começo do ano. O Felipe não gosta que finalize de qualquer maneira. Eu concordo, concordo. Você chutando feito maluco não adianta nada. Você vai chutar em cima da marcação adversária, a bola bate, volta, não acontece nada. Mas há momentos em que dá para arriscar. Eu ilustro com uma jogada que eu me lembro bem contra o Cruzeiro, jogo de pouquíssimas chances. E aí o Arrascaeta tem um homem na marcação, um adversário. E está ali mais ou menos entre o bico esquerdo da grande área, tá? O bico direito, na verdade, da grande área, no lado esquerdo do ataque do Flamengo, e a meia-lua. Se ele tenta um corte para a direita, um chute, ele tem uma chance de acertar. Aí ele faz o quê? Tenta passar, driblar e entrar na área. E fecham dois jogadores em cima, ele é desarmado. Aí eu penso, por que não tentou o chute? Era muito difícil passar ali, porque tinha pouco espaço para o drible, já tinha gente chegando na cobertura, a proximidade com o adversário era grande, mas um corte, um chute rápido, ele poderia. E ele tem recurso para isso, por que não faz? Isso se repete inúmeras vezes. Olha que estou falando do jogador que mais tem decidido os jogos, mas dá para fazer melhor. E é isso que tem que cobrar, porque o que eles estão fazendo, no geral, não é o bastante. O Flamengo perdeu a liderança do campeonato, o Flamengo perdeu pontos nos últimos jogos, e em todos eles. Grêmio, próprio Cruzeiro, Vasco, teve oportunidade. Bahia, nesses 3 jogos em casa, teve chances de ganhar um jogo, mais chances do que seus adversários. E quanto o Bahia, mesmo com 9, quase empatou. Então o time tem que aproveitar as chances que cria.
A chance perdida por Samuel Lino custa caro. Imagine aquele momento ali, caminhando para do final da primeira etapa, Samuel Lino recebe uma bola fantástica do Arrascaeta, tirou um coelho da cartola, colocou o colega na cara do gol e ele chutou de uma maneira que o Ronaldo conseguiu fazer uma grande defesa. Mas se ele dá um toque por cima do goleiro, ele faz o gol. E ele tem recurso técnico para isso. Aí é a questão de segurança, confiança, não fez o gol. Se faz ali 1-0, o Flamengo se fecha, de repente consegue segurar, provavelmente não estaria exposto como na jogada do gol do William José, o único gol da partida, e você iria para o vestiário com uma vitória parcial de 1-0, colocando uma responsabilidade enorme no adversário que estava jogando com um homem a mais desde os 12 minutos. Foi assim que o Botafogo ganhou, por exemplo, a Libertadores. Teve um jogador expulso, o Gregory, com segundos de partida, mas quando teve a chance fez 1-0 e fez 2-0. O Atlético Mineiro ficou com o peso do mundo nos ombros, porque estava perdendo para um time com um jogador a menos, praticamente desde o momento que deu o árbitro o apito inicial. Isso pesa. O time que tem um homem a mais, ele fica pressionado a vencer o jogo muito mais. E o Bahia tinha 12, 13 desfalques, né? E, então, assim, era possível conseguir algo melhor. Algo muito melhor. Uma vitória espetacular. Mas tinha que ter feito aquele gol. Num jogo desse, não se perde oportunidade assim. Houve uma jogada também que o Carrascal recebeu pela esquerda, até algumas pessoas reclamaram de pênalti, que ele entrou na área, podia chutar cruzado, demorou, acabou sendo ali desarmado. Tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não foi, mas enfim, não é isso. Se for, não foi, não é nem a questão. A questão é por que não chutou? Chances no jogo desse que você tem para chegar na área adversária, você tem que arrematar, mas o time não chuta. Então acho que é preciso que o Felipe resolva isso, melhore isso. E o Flamengo precisa tentar surpreender, porque ele tem um jogo na quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Curiosamente, lá no piso sintético, o Flamengo tem conseguido resultados melhores, se você pegar o retrospecto dos últimos anos, do que nos confrontos com o atual campeão brasileiro da Libertadores do Maracanã. Então, vejamos como vai ser. Tem que ganhar o jogo. No domingo, 4 da tarde, recebe o Palmeiras ainda pelo Campeonato Brasileiro. E precisa vencer. Claro que se empatar, ficar 3 pontos atrás, digamos, que fique 3 pontos atrás do Palmeiras, não é o fim do mundo. Muita coisa ainda vai acontecer. O Palmeiras pode empatar 2 jogos, perder um jogo, tudo bem. Mas a necessidade de vitória será muito grande para você conseguir o quê? Se igualar ao Palmeiras, caso o Palmeiras vença o Bragantino, o Flamengo vença o Botafogo, por exemplo, os dois empates estejam ali em igualdade de condições. E aí, na outra quarta, dia 22, o Racing pela Libertadores. Também tem que ganhar. E aí tem que tentar vencer por mais de um gol. O Racing perdeu o Torres, que é um atacante reserva, o titular ali, o Maravilha Martins, então não é um desfalque esse de peso, o jogador vai ficar fora por muitos meses com lesão de ligamento cruzado, e perdeu o Pardo, que é um zagueiro importante, foi dele o gol, inclusive, na heróica classificação na fase de oitavas de final contra o Penharol, quando o Racing tinha que fazer 2 gols de vantagem, com o gol dele no final da partida, o Racing conseguiu a classificação. O Racing não vem com bons resultados, nos 3 últimos jogos não fez gol, foi eliminado da Copa Argentina, perdendo para o River Plate por 1-0, um jogo em Rosário, com 2 torcidas, campo neutro, empatou sem gols com o Independente Rivadavia, o time de Mendoza, na última segunda-feira, e antes havia empatado o clássico com o Independiente, também jogando em casa, por 0-0. 2 jogos em casa, o time não venceu, perdeu esse jogo em campo neutro, sendo eliminado da Copa Argentina, que é uma outra competição que leva também a Libertadores da América. Então, o momento do adversário do Flamengo na Libertadores também não é dos melhores, mas a mobilização para um jogo de Libertadores é outra. E no caso do Racing, tem sido o torneio onde o time se supera e consegue até, digamos assim, deixar de lado os seus defeitos e conseguir apresentar muito mais do que se espera dele, avançando fase após fase, muito parecido com aquilo que aconteceu no ano passado, quando ganhou a Copa Sul-Americana e, em consequência, disputou com o Botafogo a Recopa no começo de 2025 e também levantou o troféu com 2 vitórias, uma na Argentina e outra no Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser, né? Se o Felipe Luiz consegue realmente aprontar alguma coisa, mas você já pode aprontar o presente no Dia das Crianças e quando quiser, para quem você quiser, com os produtos da Golcase, né? Como a garrafa Fresh, como a garrafa Urban, os preços eu já dei, estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando também que são produtos licenciados dos principais clubes do Brasil com, ó, personalização. Você pode colocar o seu nome, você escolhe o modelo que você quiser, são muitos modelos, vários layouts, e o copo Vibe, ele está em promoção por menos de R$ 130 com a tampa. Essa tampa é muito legal. Ó. Esse é o copo, ele armazena o líquido gelado 4 horas, você bota a sua cervejinha, tem até um abridor aqui acoplado, tá vendo? Para você abrir a garrafa se for necessário, né? Então, aproveite também, compra as capinhas de celular, compra uma, leva duas, sai por menos de R$ 25 cada uma. Ela vem aqui nessa embalagem bonitinha, tudo legal. Então, a Golcase apoia o nosso jornalismo, está com a gente mais uma vez e a gente faz aqui
é a divulgação, lembrando que está chegando o Dia das Crianças e muitos produtos da linha infantil, você vai poder também escolher coisas bacanas por lá. Então é isso, pessoal. Nós teremos então a live Soft Open na segunda-feira e a live após o jogo entre Botafogo e Flamengo na quarta-feira. Quarta-feira, 7h30 da noite. O jogo acaba 9h30, 15 para as 10 da noite, a live começando aqui. Mais cedo, né? Um horário até legal. A gente não precisa ficar até a madrugada batendo um papo sobre essa partida pelo Brasileirão, quarta-feira. Vejamos aí como vão se comportar as equipes na volta depois da paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa das partidas de data FIFA. E agora eu quero convidar você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você participa e você fatura uma camisa oficial se for sorteado na segunda-feira, no programa Na Área, quando uma camisa oficial, a escolha do vencedor do sorteio, é colocada para ser disputada, para ser sorteada entre os participantes do Clube de Vantagens. Então você participa, participa também do bolão, pode faturar e faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube todo dia. Tem live às 11 da manhã. Eu estou lá às segundas e sextas-feiras na área. Segunda-feira eu com André Rocha e a apresentação de Letícia Kelly. Sexta-feira eu com André Rocha e a apresentação de Alain Abimati. Então, não deixe de fazer a sua inscrição no canal e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Destacando também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você participa e você recebe notificação do melhor das nossas lives. Dá uma força para a gente, se inscreve lá no canal de cortes. Vamos lá. E também o nosso clube de membros. É uma maneira de você participar e apoiar o nosso canal. No clube de membros do youtube.com/Mauro César. E, claro, evidente, lógico, você encontra também no primeiro comentário fixado o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o Uso 360 com camiseta e caneca Eu Odeio a Data FIFA e também com o cupom Data FIFA dando desconto. E o cupom Mauro César dará desconto em todo o site Use 360. Então é isso, live Soft Open, segunda-feira aqui no canal, 10 da noite. E live depois do jogo entre Botafogo e Flamengo, quarta-feira, às 9h40, 9h45 por aí. É isso, valeu, saudações.